olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Certamente, caro amigo leitor, você já ouviu essa frase. E é do livro que saiu essa frase que iremos falar hoje. Bem-vindos ao Tricotando com Camille! Hoje iremos falar de Dom Casmurro, um dos maiores livros de Machado de Assis, uma das figuras muito importantes do realismo, não só para o Brasil, mas como para o mundo, que fez a sua obra e deixou um grande mistério. Capitu traiu ou não Bentinho? Machado de Assis veio de família humilde, estudou em escola pública e virou funcionário público. Se casou com Carolina, logo ela morreu, eles não tiveram nenhum filho. Na verdade teve, as suas obras foram os seus maiores filhos. E hoje vamos falar de Dom Casmurro. A história conta a vida de Bentinho e de como ele ficou solitário. Primeiramente, o que é Casmurro? Casmurro é uma pessoa mal-humorada, uma pessoa zangada, ranzinza. Bentinho recebeu esse apelido pelos seus vizinhos e por um moço que ele encontrou aí na vida e que chamou ele de zangado e colocou de Dom Casmurro. Realmente ele era. Tudo começa quando a mãe de Bentinho, Dona Maria da Glória, tenta ter filhos, mas sempre perde os filhos. Então, com uma boa católica fervorosa, ela faz uma promessa que se ela tivesse um filho, esse filho iria para o seminário. E assim vai ser feito. Então, Bentinho cresce, o pai dele morreu, só que ele mora com a tia Justina e o tio Cosme. Todos eles são viúvos, então é uma família de viúvos, é uma casa de viúvos. Eles são ricos, são donos de escravos, como é acostumado a chamar aqui no livro de pretos, eles falam de pretos. Então, um dia, um agregado da família, o José Dias, que era um homem que, muito antes do Bentinho nascer, chegou lá falando que era médico, mas na verdade não era médico, mas ele salvou o povo lá que estava com febre, os escravos. Então, por gratidão, ele ficou na família, mesmo depois de desmentir, de falar que não era médico, ele ficou na família porque gostavam dele. Então, ele ficou agregado lá. Então, um dia, José Dias lembrou Dona Maria da Glória da promessa dela e que estava na hora de Bentinho ir pro seminário, porque Bentinho estava muito grudado com Capitu. Capitu quem era? Capitu é uma pessoa muito importante na história. Ela era a vizinha deles. É de uma família não tão rica e Bentinho costumava brincar muito com ela. Eles gostavam muito um do outro. E José Dias falou pra Dona Maria da Glória que Bentinho precisava ir pro seminário porque estava começando a ter uma relação muito afetuosa com a Capitu. E Bentinho ouvindo isso atrás da porta, né? Olha que malandro. Viu isso e veio contar pra Capitu. E a Capitu não queria. Capitu era, como Bentinho dizia, Capitu era muito mais mulher do que Bentinho era homem. Capitu era muito mais evoluída. E quando eu contar isso, Capitu não gostou, Capitu não queria. E eles viram que realmente eles tinham um afeto, sabe? Eles sentiam uma coisa pelo outro. E eles viram que eles não iam conseguir ficar muito tempo longe um do outro. E eles tentaram arrumar um plano. Bentinho conversou com José Dias para que ele fosse fazer medicina, se fosse preciso, para não ir pro seminário. José Dias gostou da ideia e falou que ia conversar com a Dona Maria da Glória, porque o José Dias, mesmo sendo agregado, ele tinha uma voz muito importante dentro da casa, dentro da família. Na verdade, ele era um grande fofoqueiro, ele e a tia Justina, os melhores do livro, na minha opinião. Então, Bentinho e Capitu fazem um juramento. Que mesmo se o Bentinho for pro seminário, eles vão continuar se amando. O primeiro beijo dos dois é um com o outro. Então, assim, eles descobriram o mundo juntos, entende? E eles vão continuar se amando. Eles fazem uma promessa que quando o Bentinho sair do seminário, porque o Bentinho falou que não ia virar padre de jeito nenhum, ele não tinha vocação pra isso, fez uma promessa que quando ele saísse do seminário, eles iam se casar. De um jeito ou de outro, eles iam se casar, eles iam continuar se amando. Então eles fizeram promessa, selaram isso com um lindo beijo. Mas mesmo assim, Bentinho tentando convencer a sua mãe de não ir pro seminário, não tinha como. E ele foi pro seminário.
Passa uns dias e Bentinho sai pra rua. Ele tava muito estranho com o Capitu já, porque ele já tava sentindo que ela tava traindo ele. Então ele vai pra rua e fica andando, vagando aí pela rua. Aí ele vai no teatro e vê Otelo. Otelo é uma obra em que um moço lá morre, a mulher dele também morre. Enfim, é uma coisa muito melancólica, muito triste. Então ele já tava triste, ele já tava achando que a mulher dele tinha traído ele. Ainda vê esse negócio, aí ele pensa em morrer. Na verdade, primeiro ele pensa em matar o seu filho, que não era mais filho, porque ele falava que não era mais filho dele, e a sua mulher. Ele pensava em matar Ezequiel e Capitu. Mas aí depois ele falou que não ia matar era ele. Ele levou um remédio pra casa e ia beber num café. Só que aí Ezequiel chegou da igreja com Capitu. E chegou abraçando o pai dele, papai, que ele era muito amoroso. Ezequiel gostava muito dele. Era uma criança muito assim, travessa, mas era uma criança também muito amorosa. Amava o pai, amava a mãe, enfim. Aí chegou, aí o Bentinho, né? O Bento, ele virou e falou assim pro Ezequiel, do nada, falou que ele não era filho dele. E Ezequiel saiu chorando e a Capitu perguntou o que estava acontecendo. Aí o Bentinho falou, eu sei que você me traiu com o Escobar, porque olha esse menino, a cara do Escobar, e era o jeito, era o andado, era a fisionomia. Olha, não ia sair a palavra aqui. Aí a Capitu falou que tá doido, agora você tá com ciúmes até de um defunto. Olha pra você ver, ele tava com ciúmes até de um defunto, pra você ver onde chegou. E como era no século XIX, eles não podiam se separar. E Bentinho queria porque queria. E eles, enfim, tinha traído ela. Pra Bentinho ela tinha traído e o filho não era dele, aquele menino. Então, como era no século XIX e separar era uma coisa muito mal vista pra sociedade, o que aconteceu? Eles viajaram os três pra Europa e na Europa deixou o Ezequiel e a Capitu lá e voltou pro Brasil. Voltou só ele. Aí o povo perguntava onde estava ela, falou que estava na Europa. Eles eram casados ainda, mas na verdade não eram casados mais. Eles tinham separado. Enfim, passam anos, ele fica velho, um velho casmurro, né? Fica sozinho, muda de casa. A mãe dele morre. O tio dele tá muito ruim. A tia Justina acaba morrendo. E o José Dias, o nosso querido José Dias, o José Dias, eu gosto muito de José Dias. Ele tava em tudo, era pau da obra, tava em tudo. Uma hora ele falava uma coisa, outra hora ele falava outra. Adoro, confusão. Então, aí o José Dias fica cuidando até dos últimos dias da Dona Maria da Glória, né? A mãe do Bentinho. Mas depois ele morre também, ele fica com o Bentinho por um tempo. Mas logo eles morrem. Ele morre, né? E depois de muito tempo, quem chega na casa um dia, toca a campainha lá. Na verdade não tinha campainha, né? Não tinha campainha, óbvio. Toca lá, né, na porta, um menino. Que menino era? Ezequiel. O que não era mais filho de Bentinho. Chega lá triste, desolada, né? Porque quem? Capitu tinha morrido, gente. Ai, meus olhos de cigano, oblíqua dissimulada. Tadinha. Morreu, coitada. Morreu. E quando Ezequiel abriu aquela porta daquela casa e viu o Bentinho, e Bentinho viu ele e viu que Ezequiel era a cara e a cópia, eu ia falar errado, de Escobar. Porque agora ele já era um homem adulto, um homem mais velho, né? Agora ele não era mais aquela criança que ele viu há muito tempo atrás. E viu que era muito parecido com o seu melhor amigo. Ele viu o defunto na sua cara. E teve a comprovação que ele era mesmo filho do Escobar. E eles conversaram, meio murcho, assim. O menino ainda gostava muito do pai, abraçou muito o pai, que não era mais pai, né? Mas pra ele era o pai. E eles contaram, o Ezequiel contou de como era lá na Europa, contou o que fez. Ele tinha um sotaque, contou tudo pro pai, contou como a mãe morreu, a Capitu. E ficou lá por um tempo, mas logo decidiu que ia viajar com os amigos, porque ele gostava muito de história, astrologia. Aí ele ia viajar pelo mundo, aí, Egito, enfim. Mas dois amigos dele, e ele foi viajar com esses dois amigos dele. Bentinho deu dinheiro, como Bentinho era um homem rico. Deu dinheiro pra ele viajar e eles se despediram. O menino gostava muito ainda do pai, né? E quando ele viajou, ele morreu. Ele morreu de uma febre que teve. O menino morreu. Enfim, gente, no final da história, todo mundo morre. E o Bentinho sobra, coitado. É isso, deplorável. Até o filho dele morre primeiro que ele. O filho que, na verdade, não era mais filho, né? Era de Escobar, segundo o Bentinho. Gente, chegou ao fim a história. Foi isso. Bentinho morreu. Na verdade, não fala que ele morreu aqui, porque
conta em primeira pessoa e ele ainda tá vivo. Ele fala diretamente com o leitor. É muito bom que tem uma hora que ele fala realmente com a gente. Enfim. Gente, eu mudei de câmera agora, então vocês me desculpam, me perdoem, porque tá diferente. Mas enfim, chegou meu momento advogada. Capitu traiu ou não mentiu, eis a questão. Ao meu ver, eu como uma mera leitora, uma pessoa leiga de tudo, acho que não traiu. Acho que não traiu porque Capitu sempre foi o primeiro amor. O Bentinho sempre foi o primeiro amor dela, sempre vai ser o primeiro amor dela. Enfim, o grande amor da vida dela. E ela mesma, não foi ela que deu o nome do filho pra ser igual ao do Escobar. Não foi ela que deu o nome. Quem gostava mesmo de Escobar realmente, desde o começo, foi o Bentinho. Capitu reclamava que o menino imitava as pessoas. Capitu mesmo falava que o Bentinho era parecido com o Escobar, que o Ezequiel era parecido com o Escobar, então não. Porque se fosse, ela iria omitir, né? Ela não ia fazer isso. Então ela não traiu, ao meu ver. Não, gente. E se vocês já leram, e se você não leu, você vai ler, porque eu tenho certeza, depois dessa resenha você vai querer ter vontade de ler pra saber se Capitu traiu ou não Bentinho. Mas enfim, depois disso tudo, é evidente que Bentinho não tinha ciúmes de Capitu. Bentinho tinha ciúmes, era de Escobar. Bentinho gostava de Escobar, gente. É porque na época eu não podia fazer um livro assim, um relacionamento homoafetivo, mas, cara, é evidente. Brincadeiras à parte, galera. Foi isso. E se você ainda não tá convencido de ler essa história incrível, que eu duvido muito você não estar convencido, eu tenho uma coisa pra te convencer. E você sabia que você tem como usar essa obra de arte aqui na redação do Enem e de outros vestibulares? Mas como, Camille? Uai, quando for algo sobre ciúmes, a gente fala do ciúme exagerado, que o Bentinho tinha de Capitu, que era uma coisa muito possessiva, que fazia mal pra ele e pra ela. No livro você vai perceber isso. Tem a questão dos idosos, porque eram quatro idosos morando sozinhos, 4 viúvos. Tem a história deles, vocês podem associar a questão de idosos, de abandono a idosos, no caso, Bentinho não abandonou, mas tem como associar. A questão da vocação em si, porque muitas famílias pressionam a pessoa a fazer uma faculdade, a ser algo, mas na verdade não é o que a pessoa quer. E é isso, se você gostou, se inscreva, comenta, compartilha, envia pro seu amigo e não se esqueçam de ler essa obra-prima. Ah, e Dilma, dá uma nota boa pra gente, vai!